Ô Ciro, quando eu liguei para 832 caras, entre os quais você, eu falei assim, eu tenho certeza que vai falar, que é o Ciro. O resto eu não garanto, mas eu tenho certeza. Até o Weintraub, que disse que, Datena, você me chamou de amigo aqui, pô, que legal, ninguém me chama de amigo. Eu falei, não me considero seu inimigo e tal. Falou, não, porque nós somos parecidos, nós somos contra as instituições. Eu falei, não, pera aí, o Weintraub, eu posso até ser um amigo, mas eu não sou contra a instituição coisa nenhuma. Você eu não sou. Mas eu não sei se o senhor ouviu o discurso do senhor presidente da República. Eu tinha acabado de acordar porque eu dormi mal à noite. Aliás, não sei nem como que a gente consegue dormir nesses tempos com mais de 1.000 mortos, com gente morrendo de fome. Não sei nem como é que a gente consegue dormir. Eu sentei aqui, botei o fone no ouvido, pensei em ouvir o programa que veio anterior a gente. Não é? E de repente eu ouvi o senhor presidente da República num discurso defendendo a democracia mais antidemocrático que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um discurso tão antidemocrático como esse aí, com palavras ameaçadoras e claras à nação e agressões a todos os poderes, intimidantes, né, intimidativas, ou sei lá o que é a palavra necessária aí, agressão mesmo. Falou que o Celso de Mello que cometeu o crime quando abriu a reunião que não deveria ser aberta, não falou o nome do Alexandre, pelo menos não ouvi, mas colocou o nome do ministro subjetivamente de uma forma pejorativa e disse que não vai aceitar mais, entendeu? Que a ação da Polícia Federal de ontem agrediu uma série de pessoas e daí por diante, que isso não vai acontecer mais, que eu achei interessante, que ele disse que não controla a PF. Então como é que não vai acontecer mais? E também as decisões, aconselho a mudar pessoas, porque aqui, quando alguém não me serve mais, eu mudo. Tirou o Moro, tirou o Mandetta, dando um conselho, por exemplo, ao Supremo para tirar ministros, é isso? Empichar ministros, eu não sei o que ele quis dizer. A única coisa que eu sei é que todas as palavras-chave usadas, eu não prestei atenção nem no palavrão, ou nem nos palavrões, porque aquilo que eu digo, o palavrão é uma coisa, a palavra é muito mais grave, porque tem um contexto. E também não entendi quando ele fala que gente no meu meio que quiser extrapolar a democracia, eu não vou permitir isso. São os militares, gente no meio dele são os militares, não é? Então, ele estaria contendo os militares agora? Isso, eu não entendi muito bem esse contexto. Uma coisa eu entendi. Foi um recado claro, como quando ele fala que foi o último dia, acabou, chega e basta. Foi um recado claro que se ninguém fizer o que ele quer, o pau vai comer. E isso não é a democracia nem aqui e nem na China. Aliás, acho que a China é mais democrática do que a gente hoje em dia. O que, por incrível que pareça, porque gosta de ganhar dinheiro. Gosta do capital. Pois não, Ciro, bom dia. Bom dia, Datena. Um forte abraço a você e a toda a gente brasileira que está na Bandeirantes. O que o senhor achou do discurso do senhor presidente? Para ficar à vontade para responder concreta e claramente o que eu penso sobre isso, me permita, Datena, dizer ao povo brasileiro que parte importante desse calor, que é só luz e pouco calor, mas parte importante disso é para nos distrair. A valores de ontem, 25.598 brasileiros morreram e o Brasil já virou o primeiro lugar em contaminação diária. Quase 412 mil brasileiros contaminados da pandemia e tudo isso podia ser diferente se não fosse a incompetência, o despreparo e a atitude criminosa do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele é o assassino responsável por isso. A China, por exemplo, onde começou a tragédia, só teve 5 mil e poucos mortos. Só para você ter uma clareza, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Esse trimestre, Datena, me permita para poder responder as coisas respeitando o povo brasileiro. Nos últimos 3 meses, até abril, março e fevereiro, o Brasil destruiu 5 milhões de postos de trabalho. 860 mil carteiras assinadas foram dadas baixas só no mês de abril. Nós estamos, portanto, caminhando para destruir 1 milhão de empregos por mês no Brasil e as providências todas de crédito para as microempresas não funcionam,
de crédito para as médias e grandes empresas não funcionam, o socorro aos estados e municípios que estão na linha de frente do combate não funciona, por responsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro, incompetente com uma equipe de bandidos. Vamos ter clareza disso. Se você me permitiu, com a sua generosidade sempre, que eu dissesse isso, vamos apreciar então agora esse aspecto político e de impacto institucional. Eu queria começar dizendo uma palavra de tranquilidade a você, que é da imprensa, que seria talvez o primeiro poder a ser agredido, como tem sido já, mas em seguida a todo mundo brasileiro. Cão que ladra não morde. Sabe, cachorro muito valentão latindo, no primeiro grito bota o rabo entre as pernas e corre. E isso é o que o senhor Jair Messias Bolsonaro é, um cão que só tem conversa mole e acha que está cercado de gente valente que pensa em ser valente covardemente, porque quer o quê? Enfrentar a população civil desarmada, os jovens brasileiros desempregados, as mulheres desesperadas por a falta de comida em casa, com os fuzis dos filhos do povo brasileiro que vestem as fardas do Duque de Caxias, do Exército Brasileiro. Ele está muito enganado. E ele tem que tomar uma lição de uma vez por todas, porque pouco importa o que ele diga. O que ele está fazendo, Datena, é o que importa. O Diário Oficial de anteontem saiu com 16 páginas. Olha o que eu estou dizendo. Isso nunca aconteceu na história da República, que eu acompanho de perto há 40 anos. O Diário Oficial da União, de anteontem, entra no Google e veja. Saiu com 16 páginas, o senhor Jair Messias Bolsonaro trocou 99 chefes nos diversos estados e hierarquias da Polícia Federal. Esse é o golpe que um bandido como o Bolsonaro tem coragem de fazer, aparelhar as instituições. Pela única vez na história da República, um presidente da República vai, sem audiência marcada, sem agenda, constranger em público, humilhar em público a Procuradoria Nacional, Procuradoria Geral da República, que aceita pateticamente uma incursão pessoal, física, numa hora em que o Aras é o investigador do inquérito. O investigado principal é o senhor Jair Messias Bolsonaro, que sempre foi um corrupto. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Bolsonaro roubava salário de funcionário fantasma do gabinete dele. Eu fui colega contemporâneo na legislatura 2006-2010. Quem achar que eu estou exagerando, entra no portal da transparência e compara os gastos do deputado Ciro Gomes com o deputado Jair Bolsonaro. E esse era o único dinheiro que ele tinha para administrar. Ele foi que ensinou esses filhos bandidos dele a roubar. Tinha irmão ganhando dinheiro sem trabalhar. Esse Eduardo, que é outro fascista, nazistinha que ele criou, era funcionário fantasma do gabinete do Roberto Jefferson. Vem de longe, eu conheço essa gente toda, por isso que eles têm horror a mim, eu sou o pior pesadelo deles. E nesse momento, então, o que ele está fazendo? Ele está levantando a voz para testar o que é que resta de homens na República Brasileira. Ele está testando. Então, se ele vai desmoralizar a Polícia Federal, haverá resistência. Se ele vai desmoralizar a Procuradoria-Geral da República, haverá resistência. Se ele vai desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, haverá resistência. Por primeiro, a resistência que se impõe está tudo prevista na lei. Vamos lá, o Bolsonaro é um cidadão brasileiro. Ele tem todo o direito de criticar qualquer decisão do Legislativo, qualquer decisão do Judiciário. Tem todo o direito, nos termos corretos, falando a verdade. É direito de qualquer do povo, tanto mais ele, que é o líder da nação, criticar a operação das instituições. Mas isso tem caminho. Por exemplo, ele acha que o ministro Alexandre abusou, por que ele não processa por crime de responsabilidade no Senado e pede impeachment? Está prevista essa possibilidade. Se o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime de responsabilidade, quem julga ele é o Senado. E o governo pode, por si ou por seus asseclas, ou seus assessores, ou seus aliados, pedir isso. Abre-se um procedimento, o ministro Alexandre de Moraes vai se explicar, se defende, e o Senado julga. Se ele acha que o ministro Celso de Mello, o mais antigo ministro do Supremo, respeitado por gregos e troianos, não foi nomeado pelo PT, não foi nomeado por ninguém que não tenha sido lá atrás o Sarney, um jurista respeitado mundialmente, homem de uma serenidade que até passa da conta de tantos insultos que tem aguentado sem perder a calma, até dando sinais de fraqueza, que talvez seja isso que o Bolsonaro está interpretando, mas está muito enganado. A força moral do ministro Celso de Mello, o Brasil vai conhecer.
A força moral dele e o Supremo Tribunal Federal fecha ao redor dele por unanimidade. Bolsonaro acha que indo visitar o Toffoli, também sem marcar, invadir o gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, cercado de empresário salafrário, para distribuir a palavra, transmitir uma reunião inusual, nunca aconteceu na história da República. O ministro Toffoli, data máxima vênia, com todo respeito, não podia ter aceito. Quando você baixa demais as calças, arrasta a bunda no chão. E isso é o que o Bolsonaro está pensando. Ele está pensando que cooptou a Procuradoria da República e está pensando em que vai coagir o Supremo Tribunal Federal, porque também o Rodrigo Maia, depois de ser agredido, insultado, humilhado, aceita ir lá no Palácio do Planalto e fala fino quando devia falar muito mais forte, porque agora não é ele, Rodrigo Maia. É o parlamento, é a República, é a democracia que estão em jogo. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. O que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo está chegando perto. Isso é que explica por que ele está pirado. Então, o chefe desse banditismo, que pega dinheiro sujo, até do estrangeiro, eu tenho provas do que eu estou dizendo, e bota para fazer mentira, para esculhambar, para desmoralizar, para destruir reputações, para propor essas maluquices de fechar congresso, de comprar material para esses nazistinhas que estão pegando corda, isso tudo tem uma banda de empresários. E o inquérito das fake news apurou tudo isso tudo já se sabe, agora nós estamos só na fase de prova. Mas isso ninguém vai ser condenado, não. Agora repare o brasileiro, o presidente está defendendo com esse nível de calor fake news, porque se eu, por exemplo, meu celular, ninguém precisa vir aprender aqui não, o telefone é que eu mando. Percebe? Quer dizer, está desconfiando de alguma roubalheira minha, não precisa quebrar meu sigilo, eu assino e mando. Eu abro o meu aplicativo aqui do Banco do Brasil, onde eu tenho conta, é o único lugar para poder exatamente ter cuidado, e mando. O que o Bolsonaro está com medo? Está com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. Esse filho dele lá do Rio de Janeiro é ligado à milícia, como ele, Bolsonaro, é ligado à milícia. Esse Queiroz é ladrão, tem 10 homicídios nas costas. O cara que matou a Marielle é íntimo amigo do Bolsonaro, tinha a mulher e a mãe dentro do gabinete do filho. E as investigações estão chegando perto, por isso é que ele está enlouquecido. E aí não percebe que está saindo em público para defender fake news. Vou dizer, não, liberdade de expressão é liberdade de expressão. Então, veja aqui, eu estava no meu site, no meu blog, mandando o cacete. Eu não falo todo dia, estou falando para você o que eu penso. Quem é que está me impedindo de falar? Ninguém me impede de falar. Agora, mentir, caluniar, inventar coisas, destruir reputações, incitar o povo a destruir as instituições da República e da democracia, agora ele não está só, não. Vou terminar aqui. Ele está cercado de lunáticos. O pior deles é esse Heleno, Augusto Heleno, que é um fascista, que era chefe de gabinete do Silvio Frota. O povo brasileiro não sabe quem é, mas o Silvio Frota considerava o general Geisel comunista e queria fazer um golpe contra o general Geisel. Pois bem, o chefe de gabinete que aprendeu essas maluquices foi esse Heleno. O Heleno foi expulso da Força Internacional da ONU no Haiti por promoção de genocídio. O Heleno foi inquinado de irregularidade de 22 milhões de reais de contrato para os amiguinhos dele, e o Tribunal de Contas fez. E esse picareta é que está hoje dando corda no Bolsonaro, como se tivesse uma força de comando nas Forças Armadas Brasileiras. Ô Heleno, artigo 28, inciso 18 do Código de Ética Militar. Abandone essa manipulação da sua patente, porque está escrito lá no título, e venha. Isso é com isso que eu vou terminar. Venha, Bolsonaro. Venha que nós vamos organizar a rapaziada da periferia e nós vamos ver quem é que vai resolver essa parada. Bom, foi a entrevista mais curta e rápida que eu fiz da minha vida, mesmo porque o Ciro não me deixou nem perguntar coisa Perdão, nenhuma. é porque eu estava realmente com vontade de falar isso. Desculpa. Eu sei, mas foi a entrevista rápida, curta e concisa. Eu já ouvi o Eduardo Sakamoto, que se dispôs a falar pela imprensa, né, que foi atacada mais uma vez, inclusive o órgão que ele trabalha, que é o Grupo Folha. Já te ouvi, porque foi o único político que quis falar, e agora, porque você entrevista um cara de esquerda aqui, você é comunista. Você entrevista um de direita, aliás, entrevista um de direita, você é preposto do cara de direita, você é porta-voz do cara de direita. Então eu quero ouvir quem tenha saco para falar, quem tenha coragem para falar sem meias palavras. Então acho que o Eduardo Bolsonaro se propôs a falar.
Eu gostaria que ele falasse sobre o discurso que foi feito hoje pelo pai dele, e o que ele falou ontem também, as declarações dele. Você quer completar mais alguma coisa? Porque você já disse em pouco tempo o que eu tentei resumir aqui num discurso que foi uma ameaça clara à nação. Mas eu quero pedir desculpas a você, mas de fato eu acho que falando... Não, só porque... Desculpa, por quê? De fato... Não, só porque eu deveria ter esperado as perguntas, mas o que eu acho é que falando para você, eu estou falando para o Brasil. E eu, na hora que me perguntaram, olha, o Datena quer falar com você, eu disse, isso é uma oportunidade, mais uma vez, que ele generosamente me dá de falar ao povo brasileiro. Tem gente querendo e frequentando, costeando o alambrado do golpe, mas eu não acredito que as Forças Armadas brasileiras vão fazer um golpe para sustentar um boçal bandido como o Bolsonaro na presidência da República. Porque não há condição objetiva interna no Brasil, nem condição internacional. Ninguém mais reconheceria um regime que fosse produto de uma sargentada, de um bandido, que todo mundo sabe quem é. Todos os serviços de inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, conhecem a roubalheira do Bolsonaro, o banditismo do filho dele, e não vão fazer um golpe no Brasil. Portanto, ele está blefando. É cachorro hidrófobo que está latindo, mas não morde, não. Ele é que vai ser mordido proximamente, porque é um bandido e vai ser alcançado pela lei. Ciro, obrigado pela sua Muito obrigado a você e mais uma vez me desculpe. E pela entrevista. Não, o que é isso? Foi ótimo para mim que eu não precisei perguntar nada. Como um jornalista, eu tenho um momento de tranquilidade aqui. Abraço grande, obrigado. Ciro. Tenha um bom dia.